Então, foram 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, no que foi considerado o maior ataque em um único dia na história da cidade. E quem incendiou esse ônibus foram milicianos. Moradores viveram uma rotina de caos ontem e ainda sofrem os efeitos do transporte público nessa manhã de terça-feira no Rio de Janeiro. O governador disse que 12 detidos nos ataques, 6 permanecem presos e outros 6 acabaram soltos por falta de provas. Ele pediu um esforço conjunto contra o crime e defendeu mudanças na legislação federal para que os crimes de terrorismo tenham pena de 30 anos em regime fechado sem progressão. Atualmente a lei prevê de 12 a 30 anos. Aí disse ele, abre aspas, ou a gente endurece a legislação ou se transforma nessa mistura de México com Colômbia, foi o que disse Cláudio Castro. Lula, hoje, durante o café com o presidente, ele disse que o governo vai enviar reforços para o Rio de Janeiro, das polícias federais, das Forças Armadas, para ajudar nessa crise da segurança pública no Rio. Mas ele disse que não vai fazer a intervenção federal. Disse que isso já foi feito e que não funcionou. Vamos ouvir. Eu já conversei com o governador, Castro, do Rio de Janeiro. Ontem eu conversei com o Flávio Dino. Hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais, o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Ao mesmo tempo, o Flávio Dino conversou comigo, a Polícia Federal vai agir com mais força, a Polícia Rodoviária Federal vai agir mais na estrada, ou seja, nós queremos compartilhar a solução dos problemas que os estados têm com o governo federal. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador, nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles uma saída, porque o problema deles passa a ser o nosso problema. É isso, Josias, não é necessário uma intervenção, intervenção não dá certo. Em que caso é necessário uma intervenção? O que aconteceu no Rio de Janeiro ontem? Como é que você vê a palavra das autoridades até aqui? O que aconteceu no Rio de Janeiro, Fabíola, é um problema que é a materialização de algo que começou a se formar há muito tempo, há décadas, e não vai se resolver tão facilmente. Evidentemente, a intervenção não é solução. Já verificamos isso. No governo do Michel Temer foi feita a intervenção, aliás, comandou a intervenção o general Braga Neto, que foi depois vice na chapa do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro na Casa Civil e no Ministério da Defesa. Não deu certo, ao contrário, verificou-se que o problema é mais profundo do que qualquer um pode imaginar. E para todo problema complexo, Fabíola, há sempre uma solução rápida, simples e errada. Essa ideia de que reforçar o contingente, enviando tropas federais ao Rio de Janeiro, depois de uma queima de 35 ônibus, alguns carros, até um trem foi queimado ontem no Rio de Janeiro, em reação à morte de um criminoso pela Polícia Civil, a ideia de que mandar mais policiais vai resolver esse problema é uma ilusão, né? O que está acontecendo, há um ponto que deve se louvar na atitude do Lula. Ele não foge do problema. Ele diz, um problema é nosso, é um problema que nós devemos compartilhar. Isto é bom, porque antigamente tentava-se atribuir aos estados a questão da segurança, a pretexto de se desvencilhar da questão. Então, quem estava no governo federal dizia, não, isso é problema do Estado, e desconhecia a encrenca. O Lula, pelo menos, tem uma posição mais honesta, ele admite que o problema é de todo mundo. Agora, é preciso discutir isso a sério. Nessa crônica da segurança pública no Rio de Janeiro, o fundo do poço é só uma etapa a mais rumo às profundezas. Ali, o poder político no Rio de Janeiro é emprestado e pode ser retomado a qualquer momento pela bandidagem, que se tornou o legítimo dono do poder no Rio de Janeiro. A qualquer momento o bandido pode dizer, olha, aqui quem manda sou eu. Foi o que aconteceu no dia de ontem. A fogueira da milícia carioca mostrou para o Cláudio Castro
o suposto governador, mostrou que ele convive com um tipo de ilusão, que é o pior tipo de ilusão que pode acometer um governante, é a ilusão de que governa. Ele não governa o Rio de Janeiro. Ele administra o Rio por concessão do crime, por concessão da criminalidade. Aí o governador aparece em público e diz: o crime organizado que não ouse desafiar o Estado. Ora, já tinha ousado, ousadia maior do que essa de queimar 35 ônibus, impor o terror à zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Foi como se o Cláudio Castro, que virou uma caricatura política, tendo fracassado como governador, ele está tentando a sorte como comediante. Não ousem desafiar o Estado. Estreou ali com uma carreira de comediante. E é preciso lembrar como nós chegamos a isso, Fabiola. O Cláudio Castro, ele foi vice, ele começou na política ali, no poder fluminense, como vice do Wilson Witzel, que é aquele ex-juiz que se elegeu governador, surfando a onda do Bolsonaro e prometendo mirar na cabecinha dos bandidos. Ele caiu por corrupção, o Witzel. O Cláudio Castro herdou o cargo, depois ele se elegeu governador, assumiu como vice e depois se elegeu governador, e ele é herdeiro dessa política do tiro na cabecinha, e ele ecoa um discurso do Bolsonaro, aquele discurso da lei e da ordem. Quando era... aí a gente volta à raiz do problema. Quando era deputado inexpressivo, o Bolsonaro homenageava milicianos. Ele tinha ao seu redor o ex-sargento Fabrício Queiroz, o ex-capitão Adriano da Nóbrega, que mantinha esse Adriano da Nóbrega, que depois foi passado nas armas lá numa batida policial na Bahia, ele mantinha a mãe, a ex-mulher, na folha da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Em 2018, o Bolsonaro disse: as milícias tinham plena aceitação popular, mas depois elas acabaram se desvirtuando, passaram a cobrar gatonete, cobrar o gás. E, a exemplo do Bolsonaro, esse submundo da política fluminense considerava aceitável que milicianos cobrassem ali um trocado para exigir de comerciantes uma recompensa para executar pivetes, para passar fogo ali na raia miúda do tráfico. Então o problema se agravou. Havia o tráfico, os traficantes sobreviveram e hoje alguns até viram sócios da milícia. Mas há um crime novo, há um crime que tomou conta de pedaços do Rio de Janeiro, que é a milícia. E esses criminosos, a milícia, ela recruta a mão de obra dentro da polícia. Então o Cláudio Castro precisa olhar para dentro do governo. Formou-se no governo, no Rio de Janeiro, uma coalizão das trevas, que está se reproduzindo em outros estados. Então, nesse contexto, Fabiola, você reforçar efetivos federais, mandar para lá a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, soldados da Aeronáutica, da Marinha, isso é como oferecer sapato a um governador que já perdeu os pés. Não resolve o problema. É preciso sentar a sério e discutir uma política de segurança para o país. O governo divulgou outro dia uma proposta que foi elaborada ali em cima do joelho. É preciso recolher essa proposta e fazer alguma coisa mais séria do que isso, Fabíola. O governo está só no começo. O Lula está só começando o terceiro mandato. Ainda dá tempo. É interessante essa fala de Lula, que ela acontece depois da resposta que Flávio Dino deu em relação a esse episódio do Rio de Janeiro, né? Flávio Dino é muito ágil, imediatamente ali a trazer uma resposta do Estado e do Ministério da Justiça. Ele ontem postou que ia enviar mais força ao Rio de Janeiro, né? Inclusive o secretário executivo Ricardo Capelli vai para o Rio, o secretário nacional de Segurança Pública, o comandante da Força Nacional, e vão reunir com as superintendências lá do Rio de Janeiro, diz ele, para aumentar as equipes federais no Rio de Janeiro. E aí hoje Lula, ele fala assim, olha, em um sistema federativo temos que respeitar os demais entes da federação e buscar ações convergentes, o máximo quanto possível. Foi assim que agimos em outros estados que atravessaram a crise.